Quando falamos dos maiores vilões da história dos quadrinhos modernos, poucos nomes conseguem causar tanto impacto quanto o Treg. Ele não é apenas um vilão comum, ele é considerado o Viltrumita mais poderoso que já existiu, um guerreiro criado desde o nascimento para governar um império que dominou planetas inteiros por milhares de anos. Mas o que realmente torna Treg tão assustador não é apenas sua força, é sua ideologia, uma crença absoluta de que o universo deve ser conquistado e que qualquer civilização que se opõe ao Império Viltrumita simplesmente não merece existir. Essa é a história completa de Treg. Para entender quem é Treg, primeiro precisamos entender o mundo de onde ele veio. O planeta Viltrum era o lar de uma raça extremamente poderosa, os Viltrumitas, seres com força absurda, velocidade incrível, capacidade de voar e sobreviver ao espaço. Mas acima de tudo, eles eram conquistadores. Durante milhares de anos, o Império Viltrumita expandiu seu domínio pelo universo. Planetas eram invadidos, civilizações destruídas e os sobreviventes eram forçados a se tornar parte do Império. Mas esse Império precisava de líderes, e foi exatamente para isso que Treg nasceu. Treg nasceu do planeta Viltrum e desde o primeiro dia foi treinado para se tornar o guerreiro definitivo. Enquanto outros Viltrumitas aprendiam a lutar com o tempo, ele aprendeu todas as formas de luta, todas as estratégias militares e todas as formas de liderança. A ideia era simples, criar o Viltrumita mais poderoso da história, e funcionou. Com o passar dos séculos, Treg se tornou um guerreiro praticamente imbatível. Nenhum Viltrumita conseguia enfrentá-lo de igual para igual, mas sua ascensão do poder não viria de forma simples, porque o Império Viltrum estava prestes a mergulhar em uma guerra civil. O líder supremo do Império Viltrumita era o Lord Argal, mas Argal acabou sendo assassinado por um traidor chamado Taedos. Esse evento mudou completamente o destino da raça Viltrumita. Sem seu imperador, o Império mergulhou em um caos. Uma guerra civil devastadora começou. Treg lutou nessa guerra e sobreviveu. Quando o conflito terminou, ele emergiu como líder natural dos Viltrumitas e recebeu um novo título, o Grande Regente do Império Viltrumita. Mas havia uma condição: ele deveria encontrar o verdadeiro herdeiro de Argal. Até que esse herdeiro fosse encontrado, Treg governaria o Império. Mas com o tempo, ele começou a acreditar em algo diferente. Talvez ele já estivesse provado ser digno do trono. Durante esse período, algo terrível aconteceu. Uma epidemia devastadora se espalhou pelo planeta Viltrum. Milhões de Viltrumitas morreram. A raça inteira ficou à beira da extinção e esse evento mudou completamente a estratégia do Império. Em vez de expandir agressivamente, eles começaram a se esconder e a sobreviver. Mas Treg nunca abandonou o sonho de restaurar o poder absoluto dos Viltrumitas. Ele apenas precisava de tempo. Enquanto isso, em outro planeta, um jovem chamado Mark Grayson estava começando sua jornada como herói. Ele era conhecido como o Invencível, filho de um Viltrumita que vivia escondido na Terra, Omni-Man. Para Treg, Mark representava um problema, porque sua existência poderia inspirar rebeliões contra o Império Viltrumita. Então ele enviou alguns dos guerreiros mais perigosos do Império para lidar com isso. Entre eles estava Conquista, mas quando Conquista falhou em matar Invencível, Treg ficou furioso. Ele quase matou Conquista por sua falha, mas decidiu que ele ainda poderia ser útil. Então enviou novos guerreiros Viltrumitas para terminar o trabalho. Eventualmente, o conflito entre os Viltrumitas e a coalização de planetas explodiu em uma guerra total. Essa guerra levou a uma das batalhas mais brutais da história da série. Durante o ataque ao planeta de Viltrum, Treg enfrentou vários inimigos poderosos. Entre eles estavam Invencível, Omni-Man e vários aliados da coalização. Mas mesmo enfrentando vários inimigos ao mesmo tempo, Treg era praticamente imparável. Em combate direto, ele dominava completamente seus adversários. Ele chegou a destruir o braço e quebrar a mandíbula de Oliver, o irmão de Mark, quase o matando. Mark tentou lutar contra ele, mas seus ataques mal causaram um sangramento no nariz de Treg. Durante a guerra, algo ainda mais dramático aconteceu. O próprio planeta de Viltrum foi destruído. Esse momento teve um impacto enorme em Treg. Ele ficou furioso. Para ele, aquele planeta não era apenas um lar, era a história de sua raça, a herança dos Viltrumitas. E cheio de raiva, Treg decapitou Taedos, finalmente vingando o assassinato de Argal. Mas a guerra ainda estava longe de acabar. Em determinado momento, Treg faz algo inesperado. Ele apareceu na Terra para falar diretamente com Mark e Omni-Man. Em vez de atacar, ele propôs um acordo. Treg revelou algo chocante. Restavam apenas 37 Viltrumitas vivos. Sua raça estava à beira de extinção, então ele apresentou um plano. Os Viltrumitas viveriam escondidos entre os humanos, eles teriam filhos com os humanos e aos poucos reconstruíram sua população. O DNA humano era quase perfeitamente compatível com o DNA Viltrumita. Isso significava que seus filhos poderiam se tornar guerreiros extremamente poderosos. Mark odiou a ideia, mas diante da ameaça da destruição da Terra, ele aceitou o acordo, e assim terminou a Guerra Viltrumita. Com o tempo, algo inesperado começou a acontecer. Alguns Viltrumitas começaram a desenvolver empatia pelos humanos. Eles começaram a questionar o antigo Império, e isso enfureceu Treg. Ele acreditava que os Viltrumitas estavam se tornando fracos e decidiu agir.
Durante o confronto com Omni-Man, uma revelação chocante aconteceu. Omni-Man era na verdade filho do antigo Imperador Argal, e significava que ele era o verdadeiro herdeiro do Império Viltrumita. Alguns Viltrumitas então se voltaram contra Treg, e uma batalha começou. No final, Omni-Man decidiu não matá-lo. Em vez disso, Treg foi exilado, mas isso apenas adiou o inevitável. Após o exílio, Treg começou a construir um novo exército. Ele teve dezenas de filhos híbridos com outra raça alienígena chamada Traxians, e esses filhos começaram a crescer rapidamente e se tornaram guerreiros extremamente perigosos. Treg os treinou brutalmente, sem compaixão, sem amor. Eles eram apenas ferramentas para sua vingança. Enquanto Treg reconstruía seu exército com seus filhos híbridos, outro guerreiro lendário apareceu, um dos lutadores mais temidos do universo. A coalização de planetas havia encontrado a localização de Treg e logo enviou Battle Beast. Mas eles também tinham um plano: soltar os Ragnars para atacar Treg, porque era uma das poucas raças que conseguiam ferir Viltrumitas. Treg tem sua barriga rasgada pelas garras de um Ragnar. Battle Beast não gostou nada disso. Ele queria lutar sozinho contra o Treg e ajudou o Treg a acabar com os Ragnars. Chegou então a hora da verdade. Battle Beast não estava interessado em política, império ou conquista. Ele vivia apenas para uma coisa: encontrar um oponente digno. Durante anos, ele havia procurado uma batalha que realmente pudesse colocá-lo à prova, e quando ouviu falar de Treg, ele soube que finalmente havia encontrado o inimigo perfeito. Treg foi gravemente ferido pelos Ragnars. Seu corpo estava cheio de danos. Ele não estava lutando em sua condição perfeita. Para qualquer outro guerreiro, isso seria uma vantagem, mas Battle Beast não queria vantagem alguma. Battle Beast vivia por um código simples: a luta precisava ser justa. Então ele fez algo completamente insano. Battle Beast rasgou o próprio abdômen, ferindo-se gravemente de propósito. Ele queria que a luta acontecesse em igualdade. Agora os dois estavam feridos e seria uma batalha justa. Então a luta começou. Treg atacava com golpes devastadores e Battle Beast respondia com força equivalente. Cada golpe fazia o planeta tremer, e o impacto dos ataques quebrava ossos, rasgava carne e espalhava sangue por todo lado. Mas nenhum dos dois recuava. A luta continuou por dias inteiros. Os dois estavam gravemente feridos desde o começo. Mesmo assim, continuavam lutando. Treg lutava com a brutalidade de um conquistador Viltrumita. Battle Beast lutava com a alegria de um guerreiro que finalmente havia encontrado o oponente perfeito. Mesmo com a luta equilibrada desde o início, Treg ainda possuía algo que poucos guerreiros tinham: séculos de experiência em guerra. Ele foi criado desde o nascimento para lutar e conquistar, enquanto Battle Beast lutava pela honra do combate. Treg lutava com estratégia e sobrevivência. A batalha continuou até que os dois estavam completamente destruídos, exaustos e cobertos de sangue. Mas no momento final, Treg conseguiu abrir uma vantagem. Ele agarrou Battle Beast e desferiu o golpe decisivo. Battle Beast agradeceu a Treg em seu último suspiro, enquanto Treg arrancava suas entranhas. E assim, depois de uma das batalhas mais longas e brutais da história do universo de Invencível, Battle Beast finalmente caiu. Mesmo sendo inimigo, Treg reconheceu algo raro: Battle Beast havia sido um dos únicos guerreiros capazes de lutar contra ele de igual para igual. Pouquíssimos seres em toda a galáxia conseguiram chegar tão perto de derrotar o líder Viltrumita, que ainda usou a pele de Battle Beast como capa, um troféu de sua vitória, fazendo essa uma das batalhas que se tornou uma das lutas mais lendárias da história. Eventualmente, Treg voltou para enfrentar a Invencível novamente. Essa luta foi uma das lutas mais brutais da história da série. Em um momento chocante, Treg chegou a rasgar o corpo de Mark ao meio durante um combate brutal, mas Mark sobreviveu, e a batalha final entre os dois acabou acontecendo em um lugar extremo, dentro do próprio Sol. Os dois lutaram por um tempo absurdo. Mesmo sendo queimados pela temperatura absurda da estrela, eles continuaram lutando, até que Mark finalmente conseguiu derrotar Treg, e assim terminou a vida do Viltrumita mais poderoso da história. Mesmo depois de sua morte, o impacto de Treg continuou sendo sentido. Ele foi o venante mais temido dos Viltrumitas, o guerreiro mais poderoso da raça e o inimigo mais poderoso que Invencível já enfrentou. Sua história representa o lado mais brutal da cultura Viltrumita, uma ideologia baseada em conquista, força e sobrevivência, mas também mostra como até mesmo o império mais poderoso pode cair quando enfrentar alguém disposto a lutar por algo maior. Treg não era apenas um vilão, ele era a personificação de tudo que o Império Viltrumita representava: poder absoluto, dominação e a crença de que apenas os mais fortes merecem sobreviver. Mas no final, mesmo o guerreiro mais poderoso da galáxia não conseguiu vencer algo simples: a determinação de um herói que se recusou a desistir.